Cristão pode ouvir música secular? A pergunta de se um cristão deve ou não escutar música secular é uma que muitas pessoas fazem. Há vários músicos seculares que são imensamente talentosos. Música secular pode ser bastante divertida. Há muitas músicas seculares que têm melodias atrativas, conselhos bons e mensagens positivas. Ao determinar se um cristão deve ou não escutar música secular, há 3 fatores que devemos considerar: o propósito da música, o estilo de música e o conteúdo da letra. O propósito da música. É música apenas para louvor, ou será que Deus criou a música para relaxar e entreter? O músico mais famoso da Bíblia, o rei Davi, tinha como propósito principal usar a música para adorar a Deus, como em Salmos 4:1, 6:1, 54:1, 55:1, 61:1, 67:1, 76:1. No entanto, quando o rei Saul estava sendo tormentado por espíritos perversos, ele chamava Davi para tocar a harpa para acalmá-lo, em 1 Samuel 16, do 14 ao 23. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o, um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-me-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, o homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi-se o pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante a mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Os israelitas também usaram instrumentos musicais para advertir contra o perigo. Em Neemias 4:20, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, nosso Deus pelejará por nós. E para surpreender os inimigos, em Juízes 7, do 16 ao 22. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Betesitá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo instrui os cristãos a encorajarem uns aos outros com música, em Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, enquanto o propósito principal da música aparenta ser louvor, a Bíblia com certeza dá espaço para usá-la com outros propósitos. O estilo de música. Triste dizer que o estilo de música é um assunto que causa divisões entre os cristãos. Há cristãos que inflexivelmente exigem que instrumentos musicais não sejam usados. Há cristãos que querem música mais agitada e contemporânea. Há cristãos que afirmam que conseguem
conseguem adorar a Deus mais em um ambiente parecido com um concerto de rock, ao invés de reconhecer suas preferências como sendo pessoais e distinções culturais. Alguns cristãos declaram que seu estilo de música é o único bíblico, afirmando com isso que todos os outros estilos não agradam a Deus e são satânicos. Muita gente também, por talvez um ato supérfluo de ignorância, só por não gostar de um determinado estilo musical, ele coloca a música como se fosse diabólica. A verdade é que eu não sou obrigado a gostar de um determinado estilo musical, mas se aquele estilo musical tiver uma boa letra, mesmo sendo ruim a pegada da música, de modo nenhum irei colocá-la como obra do demônio. A Bíblia em nenhum lugar condena qualquer estilo de música. A Bíblia em nenhum lugar condena qualquer tipo de instrumento. A Bíblia menciona vários tipos de instrumentos musicais de corda e de sopro. Apesar da Bíblia não mencionar o tambor especificamente, ela menciona outros instrumentos de percussão, como em Salmo 68:25. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. E Esdras 3:10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Quase todas as formas de música moderna são variações e ou combinações dos mesmos tipos de instrumentos musicais tocados em velocidades diferentes ou com ênfase elevada. Não há nenhuma base bíblica para declarar um estilo particular de música como sendo um estilo que desagrada a Deus ou que seja fora da vontade de Deus. O conteúdo da letra. Já que nem o propósito ou o estilo de música é o que determina se um cristão deve ou não escutar música secular, o conteúdo da letra deve ser levado em consideração. Mesmo que não falando especificamente de música, Filipenses 4:8 é um excelente guia quanto ao que devemos procurar na letra das músicas que escutamos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se essas são as coisas que devem ocupar nossa mente, então com certeza essas devem ser as coisas que devemos convidar as nossas mentes através de música e de sua letra. Pode a letra de uma música completamente secular ser verdadeira, respeitável, justa, pura, de boa fama? Se a resposta é sim, então não há nada de errado em escutar música secular dessa natureza. Estamos cientes de que algumas músicas, ainda mais aqui no Brasil, têm conteúdo totalmente abusivo, letras ofensivas e estilos dançantes sensuais. Até mesmo dentro da comunidade cristã se encontram músicas com alguns desses pontos negativos. Ao mesmo tempo, é bem claro que muito da música secular de hoje não segue o padrão de Filipenses 4:8. A música secular geralmente promove imoralidade, violência, enquanto ao mesmo tempo menospreza pureza e integridade. Se uma música promove tudo aquilo a que Deus se opõe, um cristão deve evitar escutar esse tipo de música. No entanto, há muitas músicas seculares que não mencionam Deus, mas ainda promovem bons valores, tais como honestidade, pureza, integridade. Se uma canção de amor promove a santidade do casamento e pureza de amor verdadeiro, mas não menciona a Deus ou a Bíblia, então não tem problema em escutar tal canção. Já é um fato provado que qualquer coisa que alguém deixe ocupar sua mente vai mais cedo ou mais tarde determinar sua linguagem e comportamento. Esse é o princípio por trás de Filipenses 4:8 e Colossenses 3, do 2 ao 5. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Estabelecer pensamentos que agradam a Deus, como em 2 Coríntios 10:5 diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas passagens deixam bem claro a que tipo de música não devemos escutar. É claro que o melhor tipo de música que devemos escutar é aquela que adora e glorifica a Deus. Há vários músicos cristãos talentosos em quase todo tipo de música, de clássica ao rock, ao rap, ao reggae. Não há nada de errado com qualquer estilo de música. É a letra que determina se uma canção é aceitável ou não. No entanto, se um estilo de música secular, seja o ritmo ou letra, causa você a considerar a se envolver em algo que não glorifique a Deus, então deve ser evitado. Mensagens sobre morte que explorem a sexualidade ou usem palavrões e que menosprezem ou desrespeitam algum irmão não fazem bem a ninguém.
ninguém. Devemos falar de amor, fé, esperança e encorajamento através das músicas que escutamos. Isso traz edificação para as vidas pessoal e espiritual. Sabemos bem que a juventude de hoje vem querendo liberdade, vem querendo larguecer a porta, que uma vez era, foi e sempre será estreita. Como diz em Mateus 7,14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O papel da igreja é ser luz para o mundo, o exemplo tão esperado que Cristo espera de nós como membros de sua igreja. Mas ao contrário, o mundo está dando exemplo para a igreja, quando segmentos de músicas seculares, de gêneros oriundos de sensualidade e vulgaridade se misturam com cristandade. Os cultos viram concertos em que, ao invés de louvarem, enaltecem seu próprio nome, querendo fama e reconhecimento. Não somos nada. O melhor que podemos fazer para Deus aqui na terra, ainda somos miseráveis aos olhos dele, porque mesmo que venhamos a conhecê-lo e fazer coisas boas, entristecemos-o diariamente. A verdade é que temos feito muito pouco. Devemos fazer mais, sempre mais. Pouca gente segue e respeita o modelo do Novo Testamento, que condiz em: mas faça-se tudo decentemente e com ordem, em 1 Coríntios 14,4. O barulho hoje dentro de muitos templos é insuportável. Você não consegue prestar atenção em mais nada no culto, não se ouve nada. Vou te contar, eu curto rock, mas eu tenho a consciência de que outras pessoas não gostam desse estilo. E eu tenho a consciência de que a casa do Senhor tem que haver ordem e decência. Meu ponto de vista é esse. Muitos irão concordar e alguns poucos não irão. Não estou aqui para agradar a ninguém e falar coisas que as pessoas gostariam de ouvir. Eu tenho que falar e pregar o que Deus coloca no meu coração e que efetivamente, mesmo parecendo mal, será bom para mim e para vocês, porque o Deus que sigo é o mesmo Deus que você segue. Presumo eu. Um pai sempre cuida de um filho, mas para o filho, algumas atitudes do pai parecerem erradas e injustas, mas sempre são boas. Templo do Senhor é lugar de respeito, adoração e submissão. Algumas letras de músicas cristãs, ao invés de estarem adorando a Deus, de Deus mesmo não tem nada. Os que dizem que rock é do demônio são pessoas frustradas por esse meio. Quando veem pessoas nesse setor sendo consumidas por drogas e muitas mortes que ocorrem, elas automaticamente num curso de ignorância, porque quem não conhece um assunto por um todo se faz ignorante. Algumas pessoas também colocam rock como do demônio por apenas não gostar do estilo musical. Estamos cansados de saber que ninguém é salvo por nada neste mundo, nem roupas, nem música, nem igreja, nem pastor, nem pai, nem mãe, nem dinheiro, nem jejum, nem dízimo. É somente a fé em Cristo Jesus, e junto dela vêm os bons frutos. Pontos finais. O que aprendemos até aqui? A música contemporânea, secular, sabendo escolher, existem muita gente boa fazendo boa música com boas letras. A Bíblia não te condena a você ouvi-las. Só tenha a boa e sã consciência do que você ouve e muito mais nas letras das músicas. Deixando claro, os instrumentos musicais dentro das igrejas, qualquer um deles, são permitidos. Mas o que vale a pensar é: tem respeito, tem ordem, tem decência? Se tiver, tudo bem. Não deixe de ser enganado e seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. E lembre-se sempre disto: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, do 16 ao 17. Se alguém quiser tirar dúvidas, tem meu Facebook no meu canal. Compartilhe o vídeo e que Deus os abençoe. Há 3 fatores que devemos considerar: o propósito da música, o estilo de música e o conteúdo da letra. O propósito da música. É música apenas para louvor, ou será que Deus criou a música para relaxar e entreter? O músico mais famoso da Bíblia, o rei Davi, tinha como propósito principal usar a música para adorar a Deus, como em Salmos 4:1, 6:1, 54:1, 55:1, 61, mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele,
e o amou muito, e foi-se o pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante a mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a cristão pode ouvir música secular? A pergunta de se um cristão deve ou não escutar música secular é uma que muitas pessoas fazem. Há vários músicos seculares que são imensamente talentosos. Música secular pode ser bastante divertida. Há muitas músicas seculares que têm melodias atrativas, conselhos bons e mensagens positivas. Ao determinar se um cristão deve ou não escutar música secular, 67, 76, No entanto, quando o rei Saul estava sendo tormentado por espíritos perversos, ele chamava Davi para tocar a harpa para acalmá-lo, em 1 Samuel 16, do 14 ao 23. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-me-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, o homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou